Alô, amigos, alô, Brazucas! Tudo bem? Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube. Isso mesmo, aquele canal que fala de futebol e de carnaval, carnaval e futebol, sempre com grandes histórias e grandes convidados. Por isso, já de imediato peço para você, não está inscrito? Se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube, curta as entrevistas, curta essas histórias, vai lá, dá aquele seu like, e também ative o sininho para receber as notificações, as novidades do nosso canal Brazuca Esporte Clube, que sempre tem grandes convidados para você. Programa Na Dispersão na área para falar de carnaval. Isso mesmo, vamos ouvir mais histórias. Mais uma trajetória ficará registrado aqui no nosso canal Brazuca Esporte Clube, no nosso programa Na Dispersão, porque vamos continuar aquela série maravilhosa com os compositores, os autores de sambas, enredos que fazem, que eternizam, ficam eternizadas suas obras para sempre, não só na avenida, mas para a vida, exatamente. Grandes obras, grandes sambas. Já passaram por aqui Felipe Filósofo, Noca da Portela, Preto Joia, Paulinho Mocidade, Andy Lee, Vitor Nascimento, do Carnaval de Porto Alegre, Edson Vieira, grandes nomes já passaram por aqui e deixaram registrado as suas histórias. E, novamente, vamos receber um grande convidado, grande compositor. Antes da gravação, estava relembrando um grande samba dele, que eu adoro. É verdade. Marcelo Costa, ou mais conhecido como Maguila, grande compositor do Carnaval de Porto Alegre, do Carnaval brasileiro. Tudo bem, Maguila? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube. Lembrando que o nosso programa Na Dispersão tem aquela parceria ótima, maravilhosa com ABC no Carnaval. Isso mesmo, a equipe mais carnavalesca do rádio brasileiro, que faz a cobertura todos os anos pela rádio ABC, comandada pelo mestre Cláudio Brito. Maguila, tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Na Dispersão, para deixar registrada a sua história, a sua trajetória e seus sambas para o nosso canal, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Inicialmente eu quero agradecer pela atenção, pela lembrança ao meu nome, né? Depois de ter citado aí tantos nomes que já foram entrevistados por esse canal, mas olha só a responsabilidade. Né? Não é bem assim chegar junto com essa turma, mas é uma felicidade estar sempre participando, sempre colaborando com o carnaval, lembrar das coisas que já foram feitas, das coisas que estão sendo feitas, né? E dessa eterna nova caminhada que eu estou fazendo, né? Porque sempre tem uma coisinha nova aparecendo. Quando eu penso que eu vou sossegar, aparece uma outra oportunidade. Pô, vamos lá, vamos de novo. Faz de conta que isso aqui é a primeira vez. Vamos, isso aí mantém a gente que é do samba sempre vivo, né? Que maravilha. O samba Que nunca é uma maravilha. mesmice. O carnaval nunca é uma mesmice. É verdade, é verdade. E quantos carnavais já, Maguila? Vou começar bem pelo início mesmo? É o Com seguinte. certeza. Então vamos lá. Eu já sou um veteraníssimo, sou uma criança antiga. Eu sou de Rio Pardo, uma cidade carnavalesca, uma cidade preta, né? Aqui no Rio Grande do Sul, com muita tradição de carnaval. E eu nasci em 1965. Em 1968, a minha família, praticamente dentro da minha casa, foi fundada a escola de samba, a qual eu me dedico mais atenção, que é a Embaixadores do Ritmo, desde o meu retorno em 2005. Eu comecei meu primeiro desfile de escola de samba, eu saí de moleque de debré, fantasiado, foi, aliás, o primeiro título da nossa escola, em 1972. Então, eu tenho algumas milhas de carnaval já de avenida, entre Andrade Neves e Rio Pardo, Perimetral, Augusto Carvalho, Porto Seco, enfim, Cachoeira, enfim, por aí eu tenho um bocado já de história. Muito tempo de carnaval. Então, comecei muito cedo, graças a Deus. Minha mãe era professora de literatura, professora de folclore. Ela foi jurada de carnaval diversas vezes aqui em Porto Alegre. Ela se dedicava a colocar a nossa escola na rua, lá em Rio Pardo. Depois da minha adolescência, eu vim para Porto Alegre. Aí eu sou primo do Monte Cavaco, né, que é Grande.
cavaquinista, Cavaquinista. compositor dos Imperadores do Samba, você, Sim. nossa escola. E eu estava um dia, logo que eu vim de Rio Pardo para Porto Alegre, eu estava curtindo um ensaio na quadra do Acadêmico, eu acho, ou do Fidalgo, não sei, por ali. E aí o Mão, eu já tocava, naquela época eu já era bem grandinho, eu já tocava surdo lá nos Embaixadores, lá em Rio Pardo. E o Mão bem assim para mim, isso lá no início dos anos 80. Disse, vem cá, de preguiça aí, não, vou tocar um surdo lá no Imperador. Aí eu fui para lá, cara. E o Imperador do Samba muda a minha história como carnavalesco, como um apaixonado pelo carnaval. Mudou tudo. Aí eu conheci gente que foi muito decisiva na minha vida, me incentivou muito como compositor. Eu conheci o Neri, né? Eu conheci o Beto, o Betinho, o Neri Caveira, né? O João, o Aruanda, né? E mais citando assim os mais conhecidos, conheci as meninas da aula de Baiana, da Baiana Marta, assim, então daquele pessoal da velha guarda, assim, né? Que dá muita saudade, mas eles foram decisivos na minha vida. Então o Imperador virou a minha segunda casa, às vezes até a primeira, de vez em quando eu saía de casa, era fácil de me achar que eu estava dentro da minha casa, dentro da minha outra casa, que era Imperadores. A gente passou aquele momento, aquele período de transição bem complicado, né? Eu vou fazer assim um apanhado, né, dos Sim, anos sim. que mais me comove, aquele tempo que a gente foi despejado da quadra ali Na Avenida Ipiranga? da Ipiranga, na frente da Zero Hora, aquele carnaval épico, né? E quem viveu aquele carnaval ali no Imperador sabe o quanto aquele carnaval foi heróico, né? Que a gente não tinha nem tempo para ensaiar, nós tínhamos uma limitação de horário até as 10 da noite, a quadra não tinha água, a quadra não tinha luz. A gente ia para lá e ensaiava todos os dias, né? A gente tinha um núcleo quando o Neri estava formando a show, isso lá em 86, logo que ele voltou. E tinha uma gurizada ali que tocava, o Gênio, o Guto, o Maloca, Cacai, o Coquinho, que é vice-presidente da Imperadores agora. Nós tocávamos para arrecadar dinheiro para a escola, para conseguir botar a escola na avenida. Depois, em 87, né? Isso aí já em 86, antes de 91, no Moitará, a gente fazia isso. Chegando já em 91, no Moitará, a gente fez aquele carnaval heróico, né, de ter que desmontar 2 instrumentos, daí sim, com a restrição de horário, 2 caixas para montar uma para desfilar. Meu Deus. E outras escolas, né, já tendo assim o carnaval como ganho. Eu não vou citar nomes, que é para não tocar corneta. Não provoca, não provoca. Ninguém aqui, né? Até porque quando a onda é forte, o repuxo é muito pior. Mas foi um carnaval lindo, foi um carnaval muito moderno, porque o tema indigenista, o tema dos povos originários, ele é atual hoje. Ele é um tema de hoje, né? Que Imperadores mostrou lá em 91, né? Como são as coisas. Que eu digo, o carnaval nunca é monótono, o carnaval está sempre ele se repete, se renova, ele enfoca, né? E aí em 2005, depois de um tempo que por questões profissionais eu fui morar no interior, né? E tinha umas pegadas assim que eu tinha que me adaptar a uma nova vida, né? No lado profissional, eu tive que deixar o carnaval um pouco de lado. E depois aconteceram umas outras incidências na minha vida que me afastaram mais ainda. Por fim, em 2005, o pessoal me ligou lá de Rio Pardo, a escola não ganhava, né? Eu estava fora do carnaval e me mandaram uma release, que era um tema enredo falando sobre o Centro de Cultura Regional lá de Rio Pardo, que era a antiga escola militar de Agulhas Negras, daí foi reformada, né? Por um tempo foi um colégio, né, religioso, primeiro colégio militar, depois foi cedido para umas irmãs lá, o colégio Auxiliadora. E depois foi reformado, virou um centro e foi contar a história para contar. A minha mãe tinha estudado na primeira turma de ginásio daquele colégio. Sim. Desculpa que eu sou muito prolixo, né? E aí eu tive felicidade de fazer aquele enredo. Fazia 10 anos que a escola não ganhava. A escola saiu linda, pô, deu na pedra. E a gente, dali em diante,
a gente começou a encarreirar título. Eu comecei a fazer samba, Aí, em 2008, logo depois, eu fiz o último samba que eu coloquei no Imperador, foi o Olufirã. Infelizmente, nós tivemos problemas técnicos no desfile, né? Foi um samba que eu gostei muito de falar, que é um tema África. Eu gosto muito de falar sobre temas afro e sobre a África. Inclusive, eu estou usando uma camisa alusiva ao carnaval do ano passado, lá na Embaixadores, que também foi. Né, nós falamos sobre a nossa ancestralidade. Em 2010, eu participei de uma parceria lá no IAPI, juntamente com o Tubino, Chocolate, o Belo. Nós fizemos um samba que foi um grande samba, modéstia à parte, né, que é o do cinquentenário de Brasília. Belo samba. Para uma escola de samba que não é uma dos maiores apelos populares, apesar de ser uma escola muito querida, onde eu, graças a Deus, eu tenho a felicidade de ter mais de um samba lá. Eu tenho também lá o Nossa Que Loucura, foi em 94, eu acho, mesmo ano que eu botei o Gandhi no Imperador. Né? Então é uma escola que tem muito carinho, mas é uma escola de pouca torcida. E aquele ano, com problema de som e tudo, né? O Calbi deu um show, né? A arquibancada toda cantou. Aquilo foi muito emocionante. Né? De lá para cá, eu participei, eu acho que, de um festival que foi ano passado no Imperador. Ou outro, 2009 eu participei no Imperador. Aí ganhou o Lele e o Fofo, e o escritório deles, né, a firma. Acho que o time, né, porque hoje em dia, eu prefiro dizer que é o escritório. Eu também estou participando de escritório lá no Rio, então assim, tu nunca sabe o nome de todos os teus parceiros, até porque a coisa é assim, né, meio dinâmica. É o time de futebol, né? Não é? Nossa, o plantel é grande. Nem todo mundo participa da jogada, mas todo mundo colabora com alguma coisa. Né? Então, o ano passado participei no Imperador, esse ano não deu para participar, né? Vi que o Imperador teve samba de qualidade, muita qualidade, parabéns, aproveitar para parabenizar de início, né? E desejar toda a felicidade do mundo para minha escola, né? E para todas as co-irmãs também, né? Muita felicidade para elas, que elas curtam bem um segundo lugar, Imperador na cabeça e já é. Não posso negar, né, cara? Pois é, eu vou por essa linha aí, mas o que tem o Imperador, o que tem os imperadores, o que te chamou a atenção, que te apaixonou pela escola, logo de chegada? O Imperador era uma escola de samba. É uma coisa que hoje é muito difícil. Tá? Os tempos mudam. O Imperador, quando eu cheguei no Imperador, começar a localização geográfica do Imperador. Né? O Imperador ficava ali, era perto da Cabo, era perto do Areal da Baronesa, perto da antiga Ilhota, né? Eram locais onde concentrava, né, o povo que era carnavalesco, o pessoal que criou o carnaval em Porto Alegre. Então era muito mais parecido com o que se tem, com o que se poderia ter numa escola de comunidade hoje, como é a Restinga, como é a Leopoldina, escolas identificadas com comunidade. Não sei como é que é a realidade do dia a dia deles, mas no Imperador nós estávamos todos os dias. E assim, a gente respeitava número baixo. O pessoal que era da antiga, né, tu entrava na quadra, tu entrava na escola, aí é o seguinte, tudo estava chegando. Aí tinha uma roda de gente falando, alguém acabava te apresentando, né, e te apresentava para quem era número baixo. É o malandro da antiga. Aquele é o fulano, né? Pô, aí daí aquele é o ciclano, aquele fez tal samba, aquele tocava violão, pô, aquele era parceiro do outro. Aí você, não, agora vamos sair, vamos lá. Vamos para o Sem Malícia, vamos para o Porta Larga, vamos para o Bar do Tide, sabe, para aquele monte de boteco que tinha em volta do Imperador. Era um monte, vamos subir o morro, vamos lá, pô. A gente ia, a gente vivenciava aquilo. E o Imperador ainda é, mas as pessoas hoje não têm noção dos motivos pelos quais o Imperador é tão grande, tão forte. Então, claro, pô, eu não sou um cara que eu não sou um cara de antigamente. Eu procuro transcender essa coisa. Eu participo. Há 2 anos atrás, sem ser no carnaval passado, no outro ano,
eu voltei a tocar surdo no Imperador depois de 15 anos que eu não tocava. Vou lá de novo, vou desfilar porque eu sou de tocar surdo mesmo. Eu, antes de tudo, sou um ritmista. Eu entrei no Imperador como um ritmista, não como um compositor. E eu nunca perdi isso. Né? E a escola estava ali. Eu procuro participar do Imperador. Eu não deixo de ir no Imperador. Né? E o Imperador é isso, sabe? Ele era uma grande família. Né? E sem demagogismos e sem demagogia nenhuma. As baianas, elas te davam o café, de repente tu comia uma sopa lá, e era uma coisa muito mais simples. Né? A gente sabia o nosso tamanho. Né? A gente, quando estava chegando, a gente sabia, né, que a gente estava subindo uma escada. A gente tinha essa noção de que era uma escada para subir. O carnaval em Porto Alegre era diferente. O carnaval em Porto Alegre era muito diferente. Né? Havia as estrelas no carnaval. Eu cheguei no carnaval em Porto Alegre, Carlos Medina era uma estrela no carnaval. Neri Caveira era uma estrela no carnaval. Né? Tinha Meneca, era uma estrela no carnaval, que apesar de ser bamba, apesar de ser do umbu, que ninguém, a maioria vai falar que as pessoas não sabem o que era um umbu. Né? A família Feijó ali, pô, que era sabe, tinha essas coisas, tinha o Dal, tinha o Boris, tinha a Regina, né? Tinha o pessoal ali do acadêmico, assim, tinha toda essa coisa. O Carnaval de Porto Alegre, ele era diferente, era uma coisa, era um apelo cultural. Quando tu conseguia sobressair, era a nossa cultura, a gente respeitava muito essa nossa cultura de Carnaval de Porto Alegre. Né? Hoje, claro, os tempos mudam, mas, claro, o Carnaval não é um fenômeno isolado, né, em si mesmo, então ele se comunica com a comunicação de massa, com as regras de comportamento, com a internet, com a instantaneidade da coisa acontecendo, né? E como o nosso carnaval foi muito enfraquecido por problemas de gestão, infelizmente, como é que eu não pago nada e nem devo nada para ninguém aqui, ninguém quer que ninguém me pague nada, então houve problemas horrorosos no Carnaval de Porto Alegre, tanto de questão de gestão política como gestão administrativa das escolas de samba, que resultaram num nível de resgate que se chega agora, né? Que é uma luta tremenda, e aí, né? Vou acentuar que o pessoal não sabe por que esse carnaval é tão forte, por que existe tanto, é porque ainda tem uma história. Né? Mas estamos aí, né, para manter, né, a frase antiga cunhada lá na parede do Imperadores do Samba, nós somos a resistência. A resistência. Mas eu acho que aquilo ali é uma frase que precisa sair da parede do Imperador, né, sair dos muros do Imperador, né, e tem que ser uma frase, por mais que ela seja uma marca registrada do Imperador, eu acho que tem que ser um mantra para ser recitado por quem é carnavalesco. Né? Nós somos a resistência do samba. Essa briga não é de só um, essa briga é de todas as entidades, essa briga dos compositores, com o Arilson, né, com o Tubino, que são os líderes hoje que a gente tem, que é bacana de ver como o pessoal da associação ali dos compositores, que eu sou um fundador, mas eu tenho que fazer sou um cara ausente, eu sou muito seu boto fogo, eu gosto muito de riscar o fósforo, aí depois começa a incêndio, eu volto na fogueira, aquela ali, o trabalho deles é precioso, com as rodas de samba enredo, que eu ainda sou devedor de ir. Como assim, nós precisamos ser os carnavalescos de Porto Alegre, né, e mostrar que nós não somos isso que o Brasil olha para cá e vê um bando de cara que não sabe o que é samba. Né? Nós temos que ter essa consciência que nós somos muito sambistas. As cidades cresceram e nós nos espalhamos. Né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui conversando contigo, que veicula, né, com o apoio da Rádio ABC, que não é uma rádio de Porto Alegre, mas é uma rádio grande de Porto Alegre. Nós temos Porto Alegre, nós temos Canoas, Gravataí, nós temos toda a grande Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaí, enfim. Né? Graças a Deus, nós somos uma negrada que gosta de samba. Né? Sejam bem-vindos os outros tons de pele, porque negra é uma coisa muito mais interior do que exterior, né? E vamos à luta. Pô, te digo, eu falo demais, cara. Se eu estiver falando demais... Tá ótimo, tá ótimo. É para isso mesmo, é para isso mesmo. Mas, Maguila, quando é que começou? Você começou como ritmista? E como é que surgiu essa veia, esse instinto de compositor? Cara, é uma história bem legal, sabe?
O Betinho, eu era muito amigo do Betinho. Com o tempo, eu construí uma amizade muito forte com o Betinho. Mas eu não deixava de ser um cara estranho no Imperador. É porque eu vim do interior, conheci os meus amigos que me receberam na bateria lá no Julinho, onde eu fui estudar, né? E em 86 eu fiz o meu vestibular, entrei na faculdade. E um dia a gente está nessas rodas de bate-papo que eu te falei, das antigas, né? Na Copa da Quadra Velha, embaixo daquele chorão que tinha na frente da Copa do Atanagildo, quem é mais antigo vai lembrar, né? E aí tava rolando um samba, né? E aí o Beto tinha feito um samba, parceria com o Luciano, acho, que era Vai embora, monstro feio, eu não tenho mais semana, essa terra já tem dono, já não tem jeito, venha de onde vier, mesmo escondido em fantasias, Tupã revelou quem tu és. Uma baita de uma letra política mandando a americana embora, aquele tempo a gente recém saindo do tempo da ditadura, porra, e eu entrando em faculdade, então, no País das Maravilhas, aquela coisa, vamos lutar, é aquela coisa que é esquerdalha, vamos embora. E ali eu elogiei o Beto. E o Beto olhou para minha cara e disse assim: mas é samba. Samba não se aprende na escola. Eu sou. Tá bom, vamos ouvir, né? Eu não transformo as pancadas que eu tomo, eu não transformo em ódio, não, cara. Sabe, eu gosto de dar o troco. No outro ano teve um festival. É incentivo. Quando ele me falou isso, foi em 89, eu acho. Sei lá. Falou em 89. 90 eu participei do Festival do Moitaral. Não me lembro se eu cheguei em segundo ou terceiro. Já cheguei entrando de solo e quase para as cabeças, um negócio. Eu só, perdi para o Moitará, né, cara? Perdi para aquela obra-prima, então. Clássico, clássico. Clássico, um dos maiores sambas do carnaval de Porto Alegre. Né? E quem não conhece, que eu sei que tem muita gente que não conhece, infelizmente, pesquise lá na história do samba de enredo do Imperador, principalmente, Moitará, Mamulengo, que é outra obra-prima do Balau, né? E aí no outro ano eu dei na pedra, cara. Imperadores do Universo da Dança, 91. Pá! Na cabeça. Aí eu olhei pra cara do Beto e saiu na frente no colégio, né? Nem aprendi. Eu já venho de mais longe. Daí ficou aquela coisa. Daí, em 92, a gente foi um Mamulengo, que era um baita de um samba, mas a escola teve seus problemas de desfile. E, aliás, né, quando a gente não tem problema de desfile, se ninguém tivesse, todo mundo empatava, não ia ter graça nenhuma também. Exatamente. 93, cara, daí a gente se juntou numa parceria. Eu, o Sandro Ferraz e o Renato Conceição, que era o ano do Lupicínio. O Lupicínio foi um divisor de águas, porque tinha saído no Rio, eu não me lembro qual era a escola de samba agora, minha cabeça já não está mais tão boa assim, e era uma escola de menor expressão, tinha falado do Lupicínio, não uns 4 ou 5 anos antes. Mas o Lupicínio era das ruas de Porto Alegre, cara, sabe? Era dali, da Ilhota. Da Ilhota, do Reduto. Da Ilhota. Era fazer samba, e eu estava conversando com gente que tinha convivido com o Lupicínio. Né? E era aquela coisa assim, era muito nossa, era muito nossa. Era uma coisa, não interessasse qual enredo que viesse do outro lado, o Imperador ia fazer um baita num carnaval. E fosse qual fosse o samba que ganhasse o festival, e foram 20 sambas naquele festival, foi lá na antiga Casa de Samba Evolução que o festival foi fechado, foi um festival bacana. O nosso samba passou na terceira rodada de eliminatória, cara. Só que é o seguinte, quando eram 4 ou 5 execuções, quando o samba rodou com a bateria, deu, né? A Gritária é campeão, correu um abraço, né? E o Sandro Ferraz ainda foi o intérprete, o Sandro ainda não. Pois é, eu ia perguntar, logicamente foi que defendeu. Na lomba do Pinheiro, imagina o Sandro, compositor, né? Que nem um búfalo em cima do palco, guri ainda, porque agora ele tá aquele idosinho, barba branca, calvo, né? Aquela coisa toda ali, né? Mas assim, a 1000 por hora, foi aquela
catarse, né, cara? Porque, sabe, fechou tudo. Nós saímos com samba, Neri fazendo horrores na bateria, a bateria vindo, demolindo, ainda se tem, né, as gravações, as VHS. De vez em quando eu pego assim uns recortes, outro vejo aquele quando a RBS transmitia, né? Isso. Os comentários, né? E aliás, naquele recorte tem uma entrevista minha bem rapidinho, bem gurizinha, bacana de ver. E, então houve tudo, fechou tudo. A arquibancada ela chorava, né? Chorava. Boa. Né? A gente chorava tocando lá embaixo. E Imperador é uma escola muito passional. Ela é muito apaixonada. Isso é uma coisa, é uma paixão que se repete, independente Isso. se o Imperadores de 59 ou o Imperador de 2023. Nesse percurso, o Imperador tem essa magia. Quem vai para lá se apaixona. Né? Tem alguma coisa, se perguntar, fizer essa pergunta para qualquer pessoa que participe do Imperador, ou mesmo dos que apenas simpatizem com o Imperador, mesmo quem só simpatiza com o Imperador, gosta muito do Imperador. Agora, quem participa é apaixonado pelo Imperador. Né? E não tem como, cara. E às vezes a gente briga, a gente fica de cara, a gente discorda, mas sabe, se der. Opa, não mexe comigo, Imperador. É, assim, eu brigo dentro de casa. E aí, dentro de casa, para fora, eu brigo com todo mundo. Se eu tiver que brigar, eu brigo lá dentro. E se me chamar para dentro de casa, eu vou estar sempre dentro de casa lá, como já fiz diversas vezes. Né? Imperador, isso foi uma construção, mas foi um desafio que o Betinho me fez. Me cutucou, eu fui lá e mostrei para ele que não era só uma coisa de colégio, não. Eu era bom de samba mesmo. Samba você aprende no colégio. Até eu tinha separado, Maguire, que para mim esse samba de 93 é daqueles sambas clássicos, como eu disse no início do nosso bate-papo, que são eternos. Que canta em qualquer lugar, em qualquer momento, sendo na quadra, em qualquer festa, enfim, para mim é um samba para mim daqueles clássicos do carnaval. Como é que você, o Sandro Ferraz e o Renato fizeram a composição desse samba? Você disse ali durante o papo que conversou com algumas pessoas que conheciam o Lupicínio, mas você cuidou mais da letra, mais da melodia. Há quanto tempo vocês demoraram para fazer o samba? Eu sou um letrista, tá? Eu sou um letrista, principalmente. A minha formação musical é quando eu era criança, né? Não faz tanto tempo assim. As escolas públicas ainda tinham aulas de canto orfeônico, né? Você sabe o que é esse canto orfeônico? É coral, é coral. A gente tinha professores de música nas escolas. Ainda quando estudei na Julinho, os caras tinham aula de violão no Julinho, né? E eu também cantei em coral de igreja, sabe? O cardeal, o Dom Gílio, que foi cardeal arcebispo de Salvador, na Bahia, ele é daqui do interior do Rio Grande do Sul. Se não me engano, ele é cardeal em Bagé, não sei se ele se aposentou ou não. E daí ele foi vigário lá em Rio Pardo, daí eu ia com a minha mãe, né, para lá cantar no coral da igreja. E eu aprendi a ouvir lá. Mas a minha família era muito sambista, né, cara? Não ficava ouvindo música de igreja, aquela coisa toda. Então, o meu contato com a música foi esse. Nós pegamos o release, o Renato era um pesquisador fantástico, que ele vivia enfiado na biblioteca pública, naquele tempo não tinha essa barbada que é o Google, né? Ele era um pesquisador, ele ia lá e pegava revista, jornal, livro, e pegava discografia de Deus e todo mundo, que gravava Lupicínio, acho que era Aracide Almeida que gravava, Jamelão, não, Aracide Almeida era Nael Rosa. Jamelão, que gravava muito Lupicínio. E o Renato trazia detalhes das histórias, das músicas. Tinha muita coisa que vai na letra do samba depois que não estava na release, sabe? Foi busca, foi pesquisa do Renato. E nós nos reunimos e nós tivemos um período bem grande para fazer o samba. Acho que foi uma coisa assim, de 3 meses entre pegar a release, que nós pegamos a release, acho que foi em abril, e o festival começou em junho. Um troço assim. Nós nos reuníamos todos os dias. Né? Então a gente teve muito tempo para lapidar a letra. Né? Então, assim, sem falsa modéstia,
aquela letra ali tem muita poesia. Tem muita poesia. E ela consegue ter muita harmonia, né? Tem muita notinha musical ali no meio que tu nem imagina. Pega um desses tarados aí que tocam violão, tu pega uns Andili da vida, assim, esses malucos, o Vitinho, esses caras que são bons, o Juninho, o Lázaro Ramos Júnior, aquele psicótico do violão, que é meu amigo e meu parceiro de samba lá em Rio Pardo. Esses caras, eles, sabe, eles começam a destrinchar, a desfiar, entre outros, né? Que tem aí em Porto Alegre, graças a Deus, Porto Alegre tem músicos excepcionais, né? E nós ficamos 3 meses. E assim, eram reuniões diárias, né? 93, o trabalho não era tanto assim, né? Eu acho que eu estava no Ministério do Ar, estava estudando só, né? Aí o Renato trabalhava, o Sandro estava sempre procurando emprego, achava uns, daqui a pouco largava, aquela coisa de guri, né? Guri nunca firma muito no emprego até a hora que a água bate ali, né? Tem que dar um jeito de sair nadando. Então a gente vivia em função do samba, porque a gente também tem uma coisa, a gente era e é até hoje aficionado do samba enredo. Eu sou um apaixonado por samba enredo. Eu escuto samba enredo aqui em casa, é uma guerra, né? Eu gosto de samba, mas eu gosto muito de samba enredo. E gosto de detonar. E aqui, claro, o pessoal quer variar um pouquinho mais nos outros estilos. Né? Aquela senhora que me atua gosta de curtir uma Alcione. Né? Aí, de repente, meus filhos gostam de ouvir pagode também, mas tem os sambas. Né? A coisa varia aqui, vai de samba, a gente curte soul music. Né? Eu vou curtir Emicida com eles também, eu sou bem eclético. Mas eu curto gêneros musicais que eles não aturam há muito tempo. Né? De vez em quando eu boto em cima, tem que dar uma arejada na tua cabeça, ficar ouvindo sempre a mesma coisa, vicia teu ouvido, né? E não te dá saídas que o samba já não te dá mais. Né? Recurso, o famoso pulo do gato, ficar escutando sempre só o samba enredo, né? Dá problema. Mas nós sempre fomos apaixonados por samba enredo. Nós curtíamos muito samba enredo e nos reunimos todos os dias. Né? E como eu era também ritmista da show do Neri, e naquela época um dos grandes eventos, né, do final do ano, da primeira semana de dezembro, era o lançamento do disco de samba enredo do Rio, né? A gente estava sempre buscando copiar os arranjos das baterias de escola de samba do Rio para tocar com o mestre Irajá, para tocar com o Neri Caveira. Então, assim, a gente estava sempre em função de samba enredo. Né? E isso a gente levou muito também para a construção, porque se ilude, né? Inspiração. Né? A gente tem que ter inspiração. Agora, não dá para esquecer da palavra que nos denomina. Nós somos compositores. A gente compõe. Nós temos uma limitação. É certo que as oitavas são infinitas, mas nós temos 7 notas musicais e a gente compõe com essas 7 notas. O cara que se acha uma maravilha de um compositor iluminado, cara, o compositor iluminado foi Beethoven, cara. Tá? Aquilo ali que era compor. Tá? Fazer aqui da sinfonia. Nós, humildemente, né, temos que reconhecer que muita gente boa veio antes e já compôs, e muitas vezes a gente pensa que tem uma saída maravilhosa e está compondo samba. Na verdade, a gente está plagiando um samba que escutou e está guardado lá na 25ª gaveta lá dos escaninhos da tua memória, e tu nem imagina. Né? E aí, quando tu sai com aqueles compassos, na verdade é uma coisa que o outro já fez lá, e tu faz igualzinho, então tu está compondo. Mas era isso, era muito trabalho, muita conversa, muita dedicação. Foi uma coisa que eu perdi com o tempo, que era a troca, né, o feedback. Eu sou muito acelerado para... Porque olha para minha cara, tem cara de pateta, né? Mas eu sou muito acelerado para falar, acelerado para compor, né? Eu sou acelerado para respostas. Né? Mas eu tinha muito essa troca, eu perdi com o tempo. E foi uma das coisas, um grande aprendizado para mim. Ouvi um cara maluco, tipo o Sandro Ferraz, um baita de um preguiçoso, com tremenda de um potencial como compositor,
Mas que negócio, é vagabundo, né? O negócio dele é cantar, aí todo mundo vai lá, né? Se rasga na beira do palco, sabe? Aquelas coisinhas, fica fácil para ele, né? Eu não vou dizer que eu não faria o mesmo, mas eu acho que ele podia dar um pouquinho mais para nós como compositor, né? Eu estou sempre enchendo o saco dele, aproveitar a oportunidade para puxar a orelha daquele meu irmão que eu amo de paixão e estou com saudade. Elane Vissano, é isso aí. Estamos conversando com Marcelo Maguila, isso mesmo, compositor dos bons do nosso carnaval. Até você tocou num ponto, Maguila, contando a sua história, a sua trajetória, até como foi feito o samba de 93, que para mim é um clássico. E como é que você consegue hoje acompanhar, né? Você, desde os anos 90, vem acompanhando a evolução e, logicamente, com a evolução do tempo, a evolução da vida, enfim, tecnologia, isso também sobrou para o samba enredo, né? O samba enredo teve que mudar muita coisa. Como é que você acompanhou essa evolução também do samba enredo? Podemos chamar assim de evolução, né? Tudo é evolução, sabe? A gente pode gostar mais de um estilo de samba, mas é uma evolução na medida que o tempo exige certas coisas, né? Eu brinco, eu sou crítico, eu sou ácido, eu sou chato, porque eu acho que eu tô velho. Quando o cara vai ficando velho, a gente não dá bola para ser chato ou deixar de ser chato. Quem quiser me ouvir, me ouça. Quem não quiser também pode me mandar longe. Não tem problema nenhum, não vai afetar a minha vida. Mas assim, eu acho que os jurados de samba enredo ficaram burros. Muitos ficaram muito burros. E aí, cara, um samba tipo. Peguei o Ita no Norte. Ele tem 27 Explode o versos. coração. Ele é um samba muito mais alegórico, ele é muito mais alusivo do que descritivo, né? Talvez ele fosse glosado, ele perdesse nota em letra, uma obra-prima daquelas. Vamos ver outros, sabe? Assim, tipo a minha alegria atravessou o mar. Bom, mas é alegórico demais, né? Mas assim, bumbum, paticumbum, pum, que é um divisor de águas, que para mim é o primeiro samba da era moderna, né? Que é o Pérez primeiro Serrano, samba do 82. sambódromo, né? Primeiro samba do sambódromo lá em Pérez Serrano, né? E ele é um samba diferente, ele é diferente de tudo que vem antes. Então vamos usar o bumbum, paticumbum, pum, como o divisor de águas para mim em história de samba de enredo. Que ele deixa a década de 70, ele deixa a presidente Vargas para trás e cria ele cria uma nova modalidade de samba que vem no 150, né, na batida do metrônomo do 150, que é para possibilitar que a escola marche, porque hoje em dia, né, ou melhor, desde então, desde aquele tempo, as escolas de samba não desfilam. Elas não sambam, elas desfilam marchando. O samba mudou a sua exigência. Mas então o samba mudou, o samba teve que mudar. E eu falei que os jurados ficaram mais burros, que é uma crítica que eu faço, porque quem é que elogia juiz de futebol, né? Ninguém. Não vai ser eu que vou estar elogiando o jurado aqui também. Afinal de contas, eu sou artista, né? Eu sou compositor. Não vou estar elogiando os caras os caras que tirou nota da gente. Mas, assim, houve uma necessidade também com esse carnaval espetáculo, que é um carnaval da evolução, né? Foi o que fez, de descrever o enredo. Antigamente, bastava tu ter um bom samba, né? E samba era imortalizado porque era bom, era um bom samba, era bom. Criou-se uma exigência de que o samba contasse histórias, né? E houve muitas boas histórias contadas por sambas mais resumidos. O Preto Joia, que tu entrevistaste, ele tem. Mon amour, esse bom, essa dança, tabajé, tupinambô. Acho que esse samba é dele, ele cantou na Imperatriz. Era um samba não tão extenso, era um samba até certo ponto descritivo, mas era um samba gostoso, né? Samba que tu cantava, porque eu sou muito com essa coisa toda. Eu sou do tempo que o Samba Enredo tinha 3 refrões, eu sou velho. Mas eu acho assim que o samba tem que ser facilmente cantado,
porque ela é uma obra artística que vai ser apresentada para pessoas, né? Isso é uma imposição que vem do Carnaval Carioca, que a gente importa hoje, a gente que é o modelo, que é o padrão Brasil, né? Padrão Carnaval Competição, Carnaval Carioca. Então, o Samba Enredo é uma obra que ela vai mostrar para pessoas que ignoram muitas vezes aquilo que foi feito, que não vive, muito menos, não vive o cotidiano das escolas de ensaios, não compra o produto disco, né? Não dá dinheiro para a gente ali com dinheiro autoral, aquela coisa toda, coisa triste, né? E vai pegar o samba solo na avenida, de repente vai subir numa arquibancada, ou vai vestir uma fantasia, né? E vai tentar aprender o samba ali na concentração. O samba enredo, hoje em dia, eu acho que ele tem que atender essas coisas. Mas então ele não pode ser aquela coisa assim, o estilo do samba da Beija-Flor, para mim é um samba que está por fora. Foi um estilo que o Neguinho criou para ele, né? Que é uma bíblia praticamente, um troço extenso, cansativo, né? Eu fico assim meio monotônico, vai baixo, e só que é o seguinte, né? Se tu tiver o Neguinho da Beija-Flor cantando, tu faz qualquer coisa. Sim. Ele é um modelo, o Neguinho da Beija-Flor. E tem muita gente, e eu vi acontecer algumas vezes aqui em Porto Alegre, porque, sei lá, a gente sofre influências, né? Agora Porto Alegre está começando a recriar uma identidade. Tem muitos novos bons compositores aqui que foram fazer intercâmbio lá em Rio, São Paulo, e permitiram que o pessoal do Rio e São Paulo houvesse uma troca, mas já não há mais aquela coisa assim de ser tão o samba é estilo Rio, isso que eu quero. Isso. Né? Mas não vou deixar de fazer uma crítica, que eu acho que hoje os sambas estão ficando muito parecidos uns com os outros. Pois é, aí que eu até te interrompendo, como é que você está lidando com essa transição? Até falamos no início também, em relação aos escritórios. Claro, tem, por exemplo, 11 numa composição de samba, praticamente 6, a metade participam da letra ali diretamente. Mas como é que você está lidando com isso? Participando hoje mais ativamente? O escritório é uma coisa boa, porque ele te coloca em contato com excelentes compositores. Tu consegue montar um time, cara, é uma maravilha o que tu aprende, mas ele é uma contingência, ele é uma necessidade, sabe? Para tu botar um samba numa eliminatória, para tu gravar um clipe de qualidade. Mas eu participei esse ano lá no Estácio de Sá, tá? Chegamos até a final. Infelizmente, nós não ganhamos, mas a comunidade do Alto São Carlos gostou, com o meu parceiro Marcelo Cará, me abriu as portas. Né, esse nos representa, esse levanta a nossa bandeira. É um cara pouco conhecido, mas é um cara muito importante. Então, fui participar, eu tive essa experiência. Cara, é muito caro, muito complicado. Né? E assim, é uma coisa assim, muito quem tem grana. Então, tu precisa fazer uma firma grande para que todo mundo colabore e tu consiga. Assim, não é todo mundo que consegue ter um cara para um cheio da nota, né? Que não bota uma linha no samba, e a gente sabe que tem, mas que financia e bota o nome lá. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, tu mete uma grana, se tu dá na pedra, tu vai ter esse retorno de grana aí tranquilo. Começa com o prêmio que tu ganha na escola, e depois com o que tu vai ganhar de direitos autorais, pela divulgação da obra, direito de arena, né, que o papo é diferente. São Paulo eu não participo, mas deve ser. Segue a mesma lógica, né? Onde tem carnaval grande, é isso. Porto Alegre ainda vai chegar lá, ainda vamos ser remunerados. Mas eu não tenho restrições com a firma, não. Eu sei que as pessoas estão falando, 11 pessoas fazendo um samba, 12. Muito dificilmente tu vai ter 12 pessoas, porque eu vou te dizer uma coisa, um samba para rodar bem, ele vai ter ali 33 versos, vai rodar em 2 minutos e meio, né? Tu não vai conseguir encadear versos de 12 compositores, né, numa composição de 33. Essa matemática não fecha, porque tu não vai ter uma sequência lógica. Vai ter um pensamento guia, né? Vão ter alguns que vão estar mais, até porque é aquela coisa, né? Bem no popular, cada um sente tesão diferente por uma coisa diferente, né? Ninguém vai se sentir
estimulado a fazer o samba na mesma intensidade, porque a leitura do enredo é diferente. Imagina, pô, tu vai para um festival de samba enredo, se tu tiver 10 sambas concorrentes, né, e cada samba tiver 10 compositores, 100 visões diferentes sobre o enredo. Uhum. Né? Cada um vai ter um, né? Porque tantas são as possibilidades de visões que se tem do mundo, quanto são as estrelas do céu. Cada um enxerga o mundo de um jeito. Mas assim, cara, é uma realidade. Tem gente que quem quer compor sozinho, compõe sozinho. Né? Se achar que pode bancar sozinho, eu acho um desperdício. Porque a gente sempre tem o que aprender. Né? Sempre tem o que aprender. Às vezes tu tem uma ideia que está travada, né? E às vezes a gente brinca, mas tu entra numa sintonia com o teu parceiro, que é um troço meio estranho, sabe? É estranho não, cara, é uma coisa bem espiritual mesmo. Tu frequencia a vibração do cara, né? O cara começa a escrever uma coisa e daqui a pouco vai na tua cabeça, ele te inspira. Tu escuta o teu parceiro fazendo e de repente tu entra no mesmo nível de vibração, tu completa. Sabe, às vezes do nada, eu me lembro fazendo o primeiro escritório grande que eu participei, não foi a minha parceria, mas foi lá em 2010, para o Carnaval de 2010, lá no IAPI, com Tubino, Chocolate, Alexandre Belo, Zeca Swinguinho, né, tinha mais outros, agora não vou lembrar, mas era sabe? E ali teve muita participação, acho que ali todo mundo meteu a mão. Impressionante, mas não era aquela coisa que cada um vinha e enfiava um verso. Todo mundo dava pitaco. Dizia assim, quem sabe assim. Mesmo quando dizia assim, só por dizer, não é assim, dá para fazer melhor. Sabe? Tu sabia, às vezes a coisa está latente, tu não consegue, porque tu tem uma outra série de versos que vem antes, que virão depois. Né? Tu tem um limite. Né? Tu tem que fazer as coisas encaixar, então às vezes tu não consegue. Né? Não que tu não tenha capacidade de fazer, mas tu não consegue, tu te trava, pronto, não bebeu o suficiente, enfim. Né? Uma coisa ou outra te segura. Quer de beber, bebe. Sim. Quer de fumar, fuma, quer de cheirar, cheira e a vida continua. É assim. E não é de beber também, não, né? Não quer fazer, mas samba tem que fazer. Samba tem que ser. Então tem uma série de coisas. Então, às vezes, dizer não é tão importante quando você faz assim, escreve isso. Isso é uma parceria. E é bom. É bom participar de escritório. Isso aí, maravilha. Maguila, como é que é para você ver seus sambas cantados por grandes vozes, né, que já citamos aí anteriormente, como, Carlos por exemplo, Medina. Carlos Medina? Cara, assim, o Carlos Medina era um craque, velho. Ele era um craque, ele era um grande cantor. E, assim, engana-se quem tinha uma ideia de dizer assim, que o Medina não era um intérprete de samba enredo. Ele era, assim, um intérprete de samba enredo. Cara. Ele botava fogo mesmo, né? Fogo no parquinho. Teve o desfile, cara, de 94, do Gandhi, que o Imperador não ganhou, e foi uma grande sacanagem, eu não tenho problema de dizer. Aquilo ali foi uma baita sacanagem. Cara, quem viu o Medina na avenida, né, com aquela pomba, ele se pendurava no carro de som, no caminhão, ele cantava, ele dava show, ele sabia. E sim, uma vez, eu não me lembro qual samba, pode ter sido grande mesmo, que eu ganhei festival, e no outro dia, o Imperador ia se apresentar lá na quadra da Praiana, ali no lado. E o Medina não estava com samba muito firme. Aí ele disse, Maguila, tu vem e canta comigo. Vamos embora. Aí vamos subir no palco. Né? Peguei o microfone, essas balaquinhas aí, de quem não sabe pegar um microfone, peguei o microfone pela captação, né? Pela cabeça. Sim. Essa coisa que quando os caras cantam, sai aquele barulho, aquele som. Medina só olhou pra minha cara assim, cara,
tá vendo aqui? Isso aqui é o cabo, tu pega pelo cabo do microfone, É. essa bolinha que tem na ponta é para captação de voz. O cara era nesse nível. O cara era nesse nível. E era a voz mais limpa, né? Um dos mais afinados, né? Que eu via. E ele era pô, eu não tinha erro com ele, não, cara. Ele cantava do romântico ao samba enredo, né? E era uma honra, acho que para qualquer carnavalesco participante de escola de samba se emocionava com Carlos Medina, porque ele era o tipo do cara, não importava onde ele fosse cantar. Bambas da Orgia, Imperadores do Samba, IPI, enfim, Acadêmico, Comante, onde ele começou, sabe? Sempre foi bom, tá? E enquanto tivesse voz para cantar, ele ia ser bom, ele ia ser o Carlos Medina sempre. E então, eu acho, cara, assim, que a gente reverencia pouco, né, essas figuras. A gente tem que resgatar. A gente tem que resgatar. De alguma forma, né? Não sei como é que vai se fazer isso aí. É. Um tributo a não só a Carlos Medina, Muitos mas nomes aí. tributo a Paulinho Durão. Que também já não está mais com a gente aqui. O Meneca. Meneca, Paulão. Paulão. Paulão da Assim, Tinga. tanta gente. A gente ainda tem gente que está aqui conosco, que é para ser reverenciada. Tá? Dodô, Cláudio Barulho, sabe? Ter sambas cantados por esses craques. Né? Eu estou falando coisas aqui que muita gente que vai pegar essa nossa conversa, diz, estou falando de quem? De que ET é esse? É aí que está. Tem que resgatar esses caras. Né? Tem que reverenciar. Eles são o fio condutor da história do nosso carnaval. Né? Os que estão vivos aí são os que ligam ontem com hoje e vão ser os caras que vão dar o norte para quem vai fazer o carnaval amanhã. São as referências, né? São as referências. Então, assim como é uma honra, para mim foi uma honra, foi uma bênção, e aqui eu não estou fazendo palavras bonitinhas, né? Cara, assim, ter samba cantado por Carlos Medina, é muito difícil. Tem gente ainda muito boa construindo a sua história, né? Eu não preciso nem dizer os nomes. Outros virão por aí, né? Não vou falar nomes de amigos meus, mas eu tenho assim máxima admiração. Tem aquela coisa do intérprete do samba enredo, é uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes a gente pode não gostar muito do timbre da voz do intérprete de samba enredo. Essa é uma coisa interessante, o timbre do intérprete. A gente pode não gostar do timbre do intérprete, mas tem que ver o que o intérprete faz no momento que ele leva o samba para a avenida. Né? Então, tem certos intérpretes que dizem, eu não gosto de ouvir esse cara cantando. Mas vai ver esse cara puxando uma escola de samba, como é que é. Né? Então, assim, a gente tem que reverenciar a Medina, vai ter que reverenciar muitos ainda que estão, e outros que virão ainda que estarão, né? Para a gente poder seguir em frente. Eu espero que os compositores de hoje, daqui a pouco tu converse com eles, né? Daqui a algum tempo, e como foi tu ter um samba interpretado por fulano, beltrano ou cicrano. E eu espero que eles digam assim, foi uma honra. Que os intérpretes nos honram, sabe? A gente bota a ideia no papel, mas quem bota o samba na história é o intérprete. É o intérprete. Maguila, já encaminhando o nosso papo. Pô, já? Tão rapidinho? Quase uma hora, meu amigo. Quase uma hora. De tão bom que tá o papo. Antes eu preciso falar de Rio Pardo. Cara. Claro. O maior carnaval da raizão mesmo, porque ele envolve a comunidade. Tem muita história de carnaval, quem não conhece. Aí eu falo da minha Embaixadores do Ritmo, que é um ponto de resistência lá, a gente faz um trabalho, é o grande carnaval que tem na região, ele é muito divertido, e ele é uma coisa muito, muito comunitária, sabe? Uma coisa assim bem... Então, não posso deixar passar em branco, né? A minha Embaixadores do Ritmo,
é uma escola que eu realmente vivo aquela paixão, toda aquela paixão que eu aprendi a ter com embaixadores e que eu nasci dentro daquela escola, eu consegui reviver no carnaval, e ela é sim, né? Se o imperador foi o que transformou a minha vida no carnaval, hoje o Embaixadores do Ritmo é a que me sustenta como carnavalesco, o que tem me sustentado como carnavalesco, né? Que eu tenho esse compromisso, né? E não sei ali na frente quem vai me botar ainda mais essa pilha, mas é o que me faz seguir em frente. Agora vamos encaminhar o final, porque Não, senão eu vou até meia-noite falando. vamos até meia-noite que tu vai falando e vai surgindo perguntas, não adianta. Até em relação a Rio Pardo faz carnaval fora de época? Como é que é o carnaval lá? Não. No Par do Carnaval, o desfile do grupo principal é no sábado. É no Sábado é sábado. carnaval. Ela sabe. E o Par tem um carnaval diferente. A gente chama de bomboneira, sabe? Porque é uma pista super precária. É dificílimo de sambar naquela pista. É uma descida, é uma pista longa. Não tem acomodação de arquibancada que segure aquilo ali. Mas é uma cidade que tem 38 mil habitantes, segundo o último censo. E uma vez eu perguntei para o comandante da brigada, não, o cara era um comandante da brigada ali, uma cidade, né, que estava lá. E antes ele tinha pedido para policiamento para lá, e ele tinha, assim, menosprezado. Com 2, 3 brigadianos aí, a gente Resolve. resolve com segurança. Foi combinado para assistir esse filho no sábado lá, né? Aí foi perguntado: aí, comandante, quantas pessoas o senhor acha que tem aqui? Aí olhou assim para a avenida e disse: tem umas 60 mil mais ou menos. Sem exagero. Depois pega e dá uma olhada assim, Carnaval Rio Pardo. As fotos do Google é fácil de ver. É um absurdo. Então, é um carnaval de muita participação. Para desfilar é o caos. É o caos. Porque tem poste de luz, fio passando por cima, então as alegoриas não podem ser muito altas. Pode sambar no chão, puta, sambar no paralelepípedo não existe. É enfiar o salto ali, sai dali com o tornozelo inchado. Tentando passar, tu tá pensando, aí a arquibancada vem, invade, aí tu tá tentando cantar, os caras vêm, te tocam uma cerveja, na cara bebe, tipo, cara, não posso beber, sabe? É uma zorra. Entendi a bomboneira agora. E aí, cara, daqui a pouco terminou o desfile, quando termina, daí não tem como, né? Então, cada vez mais a gente está restringindo o tamanho do desfile, porque tem uma hora que é impossível segurar quem está em volta. Porque o pessoal invade a escola, é uma loucura. É participativo mesmo. Sabe? É aquela coisa, carnaval, aquela emoção de carnavalesco. Né? Aquela coisa de viver o carnaval. Aí tu sai, quando tu já tem 500 coolers de cerveja no teu lado, aí tu já cantou 1 hora e tanto, tá com a goela fervendo, os caras te tacam uma cerveja aqui em cima, acabou o cantor. Ainda bem que tem o Barreto lá, o intérprete lá de Baiador, que é bom pra caramba. Isso ele é daquele tipo força da natureza, sabe? Que canta, depois bebe cerveja lá, não tem problema nenhum. Eu não, eu sou goela fraca e tô velho também. Eu canto para me divertir. Então, Rio Pardo cara, assim, é um carnaval que vale muito a pena ir. No sábado é o nosso desfile. Então, vocês tiverem, eu sempre digo, né? Tudo que é negrão que existe no Rio Grande do Sul tem um parente em Rio Pardo. Né? Então, todo mundo tem um primo, tem um tio, um cunhado, um amigo. Vá a Rio Pardo, fazendo merchandising para a instituição, Prefeitura Municipal de Rio Pardo, que não vai me dar um pila, ainda vai dar cachê baixo para a escola, mas tudo bem. Um dia eles mudam a cabeça, eles vão descobrir que dá dinheiro para Rio Pardo em matéria de turismo não é a procissão da Sexta-feira Santa, mas sim o desfile do Carnaval e do o Carnaval. É verdade. Não, o pessoal curte mais uma festa do que uma choradeira. Do que uma choradeira. Que maravilha. Para encaminhar o nosso papo, 2 questões. Que é para você fazer parte dessa história, Gui? Livro escrito pelos irmãos Éder de Barros, Helena Catani e Vinícius Brito, falando de 2019, falando de 60 anos de Imperadores do Samba. Tem seu nome aqui, hein? Sim, falei com o Éder. Cara, é dessa. A gente não. Assim, a minha vida, graças a Deus, ela é feita de surpresas. As coisas se constroem
com naturalidade, né? Eu nunca fui obstinado atrás de um objetivo. Eu vou ser o compositor. Eu agora fiz um samba, agora estou lá, eu vou querer cantar. Eu vou, sabe? Mas o Imperador é uma dessas coisas que aconteceu na minha vida. Né? O que representa, o que significa para mim? Como carnavalesco é o início, o verdadeiro início de tudo. Né? Se existe um cara que hoje é considerado, né, considerado-se por consideração, tem muitos amigos que conheceu muita gente, né, que é considerado por muita gente, né, esse cara aí é o Maguila, né, que é uma coisa, como é que é o teu nome? Meu nome é Marcelo, mas quem gosta de mim me chama de Maguila, né, porque, os meus amigos, mas Maguilas, claro, começou quando eu era guri, eu dava soco pra caramba mesmo, era meio nervosão, aquela coisa toda, né, enfim, né, mas é uma Maguila, cara, assim, eu sou um cara, eu amo os meus amigos, sabe, do meu jeito distante, de não ficar me alisando, fazendo declarações, mano. E a maioria dos amigos que eu fiz no carnaval fiz no Imperador, então eu já te respondo metade, né? A minha vida, a minha construção como ser humano. Quando eu comecei a faculdade de Direito, lá em 1986, eu era um ritmista, né, da bateria show no Imperadores. 86, cara, assim, pô, é tanto quanto difícil, né, ser um negro numa universidade. E assim, cara, mas eu era um negro ritmista num grupo show. Então tinha namoradinha, tinha viagem, tinha apresentação aqui e ali, né? E para quem é ritmista, a melhor coisa para o ritmista é tocar. Pelo menos no meu tempo era. Né? O Irajá dizia uma coisa, o Irajá, mestre Irajá, ele dizia uma coisa muito engraçada, ele, né? De vez em quando aparecia um, Irajá, já minha namorada veio aí, assim, que sabe se hoje eu toco um pouco mesmo. Naquele tempo, os ensaios começavam, a bateria começava a tocar 1h da manhã e até às 7 tocando, né? Aí assim, Irajá, assim, então ali no intervalo, depois eu posso ficar ali, minha namorada vai ficar cuidando ali. Né? Isso que é? Aquele jeito de sarará, né? Que é? Ela não é tua mulher? Se ela for, ela vai ficar ali na beira da bateria te esperando, né? Se não for, ela vai sair com outro, então vai tocar, senão ela vai sair. Então, assim, eu era, sabe, daquela coisa assim, de querer tocar, né? Mas quando eu queria sair para a zoeira, aí vinha gente das baianas, vinha aqueles malandros que mal sabiam escrever o nome, assinar o nome, que tinham puxado cadeia, que tinham tido um monte de problema na vida, que tinham perdido gente para a marginalidade. Né? E assim, eu sou uma das grandes considerações que eu tenho. Eu sou considerado como uma cria do Areal da Baronesa. E isso é uma coisa que me orgulha muito. Eu sou muito identificado com o Areal da Baronesa, porque eu vivia no Areal da Baronesa. Tenho muitos amigos ali no Areal da Baronesa. E na minha formação, né, como pessoa, depois como homem adulto, né, procurador de Estado, né, autoridade pública, advogado, muito foi aquele assim, tu não vai tocar hoje. Mas tu é grande, mas eu vou dar na tua cara. As baianas que diziam, tu é grande, mas eu vou dar na tua cara aqui, porque tu não vai, vagabundo tem uns quantos aí, mas tu pode ir para a faculdade, tu é um de nós, e tu não pode deixar isso. Ali eu comecei a aprender que eu não era só o Maguila. Eu era o Maguila e quem mais o Maguila pudesse representar, como sendo uma pessoa preta, trabalhando, né, que não podia perder a sua referência. Né, eu nunca tirei o meu pé de dentro da escola de samba, sempre fiz questão. Né, e foi complicado quando eu te disse que eu tive que me afastar naquele tempo estágio probatório, serviço público era de 2 anos, e aí eu tive que não sair no Imperador, né,
95 e 96, que era uma estágio probatório. Mas aí outras coisas aí depois eu acabei não saindo. Mas eu tava assim, ó. Eu tava entrando no mundo de brancos, preconceituosos. Né? Porque a gente sabe, o Rio Grande do Sul, a gente sabe o que é. A questão do Sim. preconceito contra gente preta, contra a cultura preta, né? E eu abri mão. E assim, houve um fenômeno estranho também. Algumas pessoas de dentro da escola, na medida que eu avançava na minha carreira, né, começaram a me olhar de uma forma diferente, sabe? Como que diz assim, tu não é mais a mesma pessoa. Mas aí, assim, cara, tu vai viver num mundo de pessoas que não querem que tu esteja ali, né? A minha carreira, eu fiz a minha carreira porque eu enfiei o pé na porta lá, fiz o Sim. concurso público, passei e ponto, né? Deixei meu rabo desse tamanho para eles não pegarem, né? E fui em frente, fui construir minha vida, mas isso é o imperador do samba, não é a vida, né? E eu acho que é isso que as pessoas que estão lá dentro, né, que são ritmistas, né, que são passistas, né, que são sambistas, tem que ter, nós, individualmente, cada um de nós, né, tem que ter a escola de samba como um ponto de partida. Aquilo era o nosso referencial cultural. Então, respondendo mais um percentual da tua pergunta, o que representa Imperadores na minha vida? É o meu referencial cultural, porque ali eu passei a acessar muita coisa, muita informação que eu tenho na minha vida foi a partir de dentro do Imperador, tendo a curiosidade de buscar aqui e ali, porque eu ia precisar compor, que eu tinha contato, que eu ia aprender a cantar as músicas, então, sabe? Então, o Imperador do Samba é a minha formação como homem, como ritmista, como compositor. Foi o lugar onde eu conheci a minha mulher, minha esposa, mãe dos meus filhos, com quem eu estou casado desde 1996, que é a Valéria, tem 2 filhos maravilhosos, Pedro e a Roberta, estão sempre comigo e que me aturam, que ter pai louco não é fácil, né? Então, Imperador, cara, não vou dizer que Imperador é tudo, cara, mas deve ser uns 110% da minha vida. Que maravilha. Que maravilha. Para encerrar, antes que eu me emocione aqui. Um samba que não é seu, mas que você gostaria de ter feito. Aqui ou fora daqui? Aqui, Geral. tá? Eu vou mesmo dizer assim, ó, aqui em Porto Alegre. Jajá e Delmar Barbosa, Festa de Batuque. Já ouviu a perfeição? É. Perfeição de encaixe e de letra e Impressionante. melodia daquilo ali e a bomba que aquilo ali é para frente. Cara, assim, eu como compositor, na época houve uma eleição, alguns anos atrás, né? Essas coisas assim, o melhor samba de enredo do Carnaval de Porto Alegre. Festa de Batuque ficou em primeiro, o segundo ficou o Lupe. Cara, eu não fiquei nem um pouco magoado com isso. Primeiro deu aquela assim, o meu. Cara, é uma pegada assim, sabe? E aí tem aquela coisa, é uma pegada de africano, né? É uma pegada de nação, né? Que toca com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, com a nossa cultura, com a nossa afirmação, né? Com a nossa dança com o pezinho no chão, sabe? Festa de Batuque foi muito, muito, muito forte no samba. Fora de Porto Alegre, cara. Como eu sou salgueiro, eu poderia falar. Peguei muito no norte. Mas como eu sou um espiritualista, eu já tive vários, diversos. Eu já pratiquei diversos tipos de religião. Né? E digo uma coisa: todas as religiões são boas. Trocar de religião é que nem trocar de parceiro, cara, sabe? Tu ter uma religião é que nem ter um parceiro. No início é uma maravilha, daqui a pouco já não adianta tu trocar, porque você vai ter uma coisa que tu não sabe que tu não vai engolir direito. Então, hoje eu não tenho mais nenhuma religião especificamente, eu tenho várias. E uma religião assim que eu tenho muito comigo hoje no meu dia a dia, apesar de não praticá-la, é a Umbanda. Tem duas coisas que chegam mais perto,
né? E aí esse cara é completamente doido. Eu sou um cara que leio muito o Evangelho de Cristo, porque eu acho que ali é direitos humanos, é respeito às pessoas, sabe? Se seguisse aquilo ali, as pessoas iam brigar muito menos e não tá soltando bomba um na cabeça do outro, até porque Jesus Cristo não tinha religião, né? E a minha ideia é essa: se religião fosse bom, Jesus Cristo tinha fundado uma. Como ele não fundou nenhuma, então eu também não tenho que seguir nenhum. Eu gosto tanto dele como filósofo, né? Como escritor. Dito tudo isso, o que eu gosto é o Alabê de Jerusalém. A saga de Ogundana. Aquilo ali eu choro. Meu nome é Alabê de Jerusalém. E se voltei à terra para matar a saudade, vim falar de amor, de tolerância e igualdade. Aquilo é emocionante. Quando eu vi pela primeira vez, né, a ópera, né, a saga de Ogundana, né, que tem no YouTube, então tu baixa e vê. Quem tiver saco para ouvir ópera, né, veja, porque para mim é maravilhosa, até porque tu vai ver Paulinho Mocidade cantando ópera, Alcione, tu vai ver o próprio Altair, né? Então tu vê aquela coisa, é emocionante, tá? Então é o samba que eu gostaria. E tem o Zé Paulo Sierra ali, né, que para mim, meu Deus do céu, tem gente que não gosta, mas enfim, gosto é gosto, cada um com o seu. O Zé Paulo, para mim, porque ele é muito visceral cantando, né? E ele matou a pau, e coisa é essa. Então seriam os dois sambas. Tem muito samba, claro, que fica fora. Tem História para ir na Gente Grande, tem Beija-Flor, né? Tem vários sambas fantásticos, né? Recentes, inclusive. A Mangueira, já falei da Mangueira, pô, tem a Tuiuti, né? Sim, claro, tem muito samba, tem sambas criativos. Uma coisa que me chamou muita atenção, se me permite mais 30 segundos, foi a riqueza dos caras colocando carimbó no meio de um samba, esse ano no Desfile do Rio, um ritmo nortista muito pouco conhecido, quer dizer, o pessoal curte a Joelma, mas não sabia que é carimbó. E os caras fazendo aquele samba que eu disse, ou vai funcionar muito bem, ou não vai funcionar e vai ser um desastre. Foi a Imperatriz Leopoldinense. Aquele cordel, cara, assim, sabe? Então, o samba sempre nos surpreende, o samba sempre nos enriquece. O ano que vem, tu vai me perguntar, eu vou dizer, eu queria ter escrito esse samba aqui. Porque sempre tem esses gênios, tá? Esses gênios que são os compositores, mesmo que eles sejam os gênios da ocasião, sabe, que são bafejados pela inspiração divina, que chega não se sabe lá de onde, vai fazer um samba só. E é trabalho, não é só o trabalho de quem te inspira, é o trabalho intelectual de quem bota no papel, mesmo que seja um samba só. Mas vai ter aquele samba que vai tocar, sempre vai ter um samba no ano. Tu não vai dizer assim, não tinha nada de samba esse ano. Sempre tem, graças a Deus, sempre tem. Graças a Deus, graças a Deus. E esse é o objetivo dessa nossa série, essa série que começamos lá com Noca da Portela. E confesso que comecei meio, vou entrevistar o Noca e ouvir aquela história maravilhosa de 90 anos. Número baixo. Respeito. Aí resolvi continuar, porque aí eu digo, não, esses caras merecem, e muito, porque se a gente canta samba enredo é porque vocês fazem, e tem inspiração, enfim, trabalham para colocar esses sambas para a eternidade. Maguila, muito obrigado, mais uma vez, por bater esse papo com a gente. Como eu disse, é uma forma de homenageá-los, né, deixar essa história, essa trajetória registrada no nosso canal. Eu agradeço pela atenção, que assim, esse espaço que eu falei, claro, eu falei de mim, né, o meu exercício de vaidade, mas eu espero que eu tenha estado à altura dos meus parceiros, né, compositores, que eu respeito muito. A gente se dedica, a gente tem o máximo cuidado para largar a melhor obra possível, e às vezes é uma complicação sem tamanho, porque a gente não consegue fazer a leitura, né, do carnavalesco, mas a gente se esforça, a gente quer, e daqui a pouco vai um lá e consegue. E todos os anos tem uma obra linda, né? E todos os anos tem poetas sendo sensibilizados,
para colocarem músicas, né, com compositores, com músicos, artistas. Então eu agradeço a esse carinho que é esse espaço, né, que tu abres, assim, é um carinho que é feito em todos nós compositores, né, um carinho de todos nós compositores sambistas. Eu te agradeço muito, né, desejo muito sucesso, né, que muitos outros venham para falar, porque muita gente tem muita coisa para falar. Uau. Quero curtir aí, cara. Difícil fazer essa lista. Cara, quero ver o Tumeno, quero ver o Chocolate, grande Chocolate. Tem muita gente. Parceiro, Coisa boa, coisa né? boa. Traga aqui, eles Coisa têm boa. muita coisa para dizer para todos nós. Verdade. Aí, Elias. Conversamos com Marcelo Costa. Ou Ferreira Costa. Marcelo, sobrenome Marcelo igual Ferreira mesmo. Costa. Marcelo Ferreira Costa, mais conhecido como Maguila, grande compositor do nosso carnaval, isso mesmo, nosso carnaval brasileiro. Como ele mesmo falou, mais um poeta que passou no nosso canal. Maguila, grande abraço. Grande abraço, Elias. Fica com Deus.